Olá a todos, boa noite, sejam bem-vindos à nossa roda de conversa. Sempre a gente trazendo a temática da escrita terapêutica para favorecer alguma espécie de cura. E hoje a gente vai falar um pouquinho de como a gente pode usar a escrita terapêutica para uma superação, vamos pensar assim, né? Do trauma. Porque o trauma, a gente pensa em cura, alguns autores não concordam muito na cura, concordam em superação, e aí a gente pode discutir sobre isso, né? Mas aqui é uma roda de conversa, e se sintam à vontade para comentar, para falar com vocês qualquer dúvida, e qualquer exemplo, né, compartilhar o que vocês, né, têm por aí, eu compartilho o que eu tenho por aqui, tá? Então, a proposta é que eu vá compartilhando um pouco do que eu aprendi, do que eu li, das minhas experiências, principalmente hoje eu vou trazer muito esse livro, né, porque eu embasei, eu tive como base teórica esse livro, né, e alguns outros artigos que li, mas principalmente esse livro, porque esse livro é uma das maiores referências do que se trata de trauma. É o livro Corpo Guarda as Marcas, de um psiquiatra chamado Bessel van der Kolk, muito conhecido, por sinal, né? Então, ele que foi um tanto pioneiro na descoberta dessa cura do trauma e a relação do trauma com o corpo, né? O que que tem aí uma a vinculação de trauma e corpo, e ele fala muito sobre questões cerebrais, né? Porque ele é psiquiatra, fez vários experimentos científicos e por aí vai. Então, vamos começar. Estamos gravando, já estamos gravando e depois vou disponibilizar para quem não esteve aqui, tá? Muitas pessoas disseram que não iam poder estar, me avisaram com antecedência, mas mesmo assim estou gravando para que elas consigam ter acesso ao nosso encontro, tá? Então, eu vou compartilhar a tela com vocês, mas vocês podem interagir por mensagem, como vocês se sentirem à vontade. Então, vamos lá. Começando, primeiro, pensar sobre trauma. Né? Antes de falar da superação do trauma e como a escrita pode ajudar nessa superação, né? Claro que não é só a escrita, o trauma é muito complexo, então nós vamos precisar de um leque de terapias, de autossuporte, de técnicas, né? Então nós vamos precisar de várias pessoas envolvidas nessa superação, mas a escrita é sim uma ferramenta e pode ser sim uma ferramenta, uma grande aliada na superação de um trauma. Mas primeiro a gente pensar o que significa trauma, qual é o entendimento de cada um sobre trauma, o que vocês entendem sobre trauma, né? Então, se quiserem deixar alguma mensagem aqui, podem deixar. Primeiramente, que vem na cabeça que trauma é uma lesão, é uma ferida, é uma marca, né? Assim, pensando em traumas físicos, né? Quando eu quebro a perna, eu caio, quebro a perna, é um trauma. Você, né, tem assim uma certa associação. E a palavra vem disso mesmo, né? A origem da palavra trauma vem exatamente disso, de uma ferida, uma lesão, né? Então, na Grécia Antiga, o termo era usado para forma restrita para descrever danos físicos, cortes no corpo, sempre pensando em algo, trauma vinculado a algo corpóreo, né? Mas a alguma lesão, alguma ferida, alguma marca no corpo, né? Mas quando a gente trata
trauma no sentido psicológico, a gente vê outros aspectos da mesma palavra. O Arthur dizendo, para mim, trauma é um acontecimento que fica gravado na memória, de forma física ou mental. Exatamente. Né? Uma outra forma de se pensar o trauma como aquilo que a gente talvez carregue por uma vida, né? Então, alguma coisa aconteceu em nossas vidas e a gente carrega a memória, pode ser física, porque se for uma queda, né? Você quebrou a perna, o braço, fica às vezes a cicatriz, né? A cicatriz corporal fica no corpo e na mente e na alma as marcas dessa vivência, dessa experiência, né? E então é uma memória, tá? Mas ela não é apenas uma memória, ela é uma memória diferente. Ela é uma memória não apenas vinculada ao passado, mas é uma memória, é uma marca que a sensação é como se ela estivesse sempre presente, tá? Quando a gente trata de trauma vinculado a aspectos emocionais e mentais, certo? Então, ela não é apenas uma marca do passado, ela também é uma marca de uma experiência que deixou do corpo e que a sensação é que ela ainda está ali, ainda está acontecendo, né? Só beber um pouco d'água. Por isso que em alguns eventos, principalmente eventos mundiais, né, grandes catástrofes, pessoas que vivenciam, por exemplo, 11 de setembro, né, um tsunami, um terremoto, algo que de grande dimensão, as pessoas carregam a vivência dessa experiência por muito tempo, né? Então, de guerras, né? Enfim, carregam no corpo, né? Então, a sensação é como se estivesse vivendo como aquele passado ainda estivesse no presente, tá? E aí eu vou levar esse livro como referência, né? Esse livro, quem quiser, principalmente profissionais de saúde mental, lê-lo, porque ele trata assim muito aprofundadamente várias descobertas científicas sobre trauma e principalmente vinculado ao corpo. E é aqui nesse livro que a gente vai conversar um pouquinho mais sobre ele, tá? Então, esse livro é referência, como eu já falei, e ele começa tratando questões de veteranos do Vietnã. Né? Ele é um psiquiatra norte-americano, o autor do livro, e ele, no hospital, começou a aparecer grupos, né, de veteranos de guerra, né, soldados, e eles vinham com queixas, não conseguiam dormir, não conseguiam relaxar, tinham dificuldade para continuar a viver a vida de antes, né, porque já não se sentia mais o mesmo, guardavam uma grande perda de colegas, amigos, né, que não estavam vivos, presenciaram muitas coisas fortes, né, então eram soldados, eram pessoas que não conseguiam sair daquela vivência, sempre tinham muitos pesadelos, tinham ataques de fúria do nada, se tornavam pessoas muito violentas, ou seja, comprometia também um vínculo familiar, né, esposa, filho, né, então muitas vezes eram pessoas que ficavam muito mais isoladas, não conseguiam controlar suas emoções, né. E aí tem uma parte muito interessante de uma entrevista, mais ou menos, não uma entrevista, né, mas sim uma parte da terapia dele com um dos soldados, onde esse soldado ele não conseguia sair dessa memória, porque ele achava que saindo dessa memória ele ia desonrar os parceiros, os companheiros que haviam falecido, né? Então existe também até um próprio vínculo com aquela vivência para que ele se sentisse menos culpado, vamos dizer assim, né? Eu sobrevivi e o outro
não sobreviveu, o que eu tenho de especial por ter sobrevivido, né? Então é muito complexo. Cada pessoa sente o trauma de uma forma diferente. E fizeram vários estudos, colocaram eletroencefalograma para ver como o cérebro reagia, né? Então, tem várias pesquisas que mostram que o trauma provoca mudanças físicas. O cérebro não é mais o mesmo. O cérebro de uma pessoa que teve essa vivência no Vietnã, foi soldado no Vietnã, não é mais o mesmo do cérebro de antes, né, dessa vivência, vamos pensar assim, né, antes dessa experiência. O cérebro de uma pessoa traumatizada, ele acende um sistema de alarme diferente. Então, é como se as ameaças da vida comum, que não são tão ameaçadoras assim, fossem muito extremas. Né? Então, a pessoa está sempre alerta. Então, aumenta a atividade também do hormônio do estresse, alteração do sistema que separa as informações importantes da não importantes. Então, tem um comprometimento cerebral. Né? E aí, muitas pessoas podem perguntar, mas como é que a gente vai curar isso? Né? E é uma das coisas que eu venho conversar com vocês aqui. Como é que se cura isso? Se o cérebro foi todo lascado, né? Mas calma, né? O cérebro tem uma capacidade de se regenerar assim absurda, né? Então, se ele foi capaz de se moldar a favor da proteção por causa de um trauma, ele também é capaz de se regenerar, né? Mas o que eu quero deixar claro aqui para vocês é que é muito complexo, tá? Então, vou dar vários exemplos, mas é muito complexo. Então, o trauma, como eu já falei, ele faz com que o traumatizado continue a organizar a vida como se o evento do trauma ainda estivesse ocorrendo. Né? Então, pessoas, por exemplo, que sofreram assédio no trabalho, né? Sofreram ali um desrespeito, né? Foi algo que marcou. Muitas vezes essa pessoa ela não consegue mais voltar para fazendo a mesma atividade de antes, porque ela tem a sensação de que sempre será desrespeitada ou assediada, né? Enfim. E cada tipo de trauma é diferente, né? Então vamos lá. A pessoa que vivenciou algo traumático, ela se torna rígida, porque ela não consegue por si só, vamos pensar assim, né? Ela não consegue por si só ter essa superação desse trauma. Ela precisa sim de autossuporte, né? Mas voltando aqui para a questão de trauma, eu lembrei de uma fala de uma professora minha falando que muitas vezes o trauma não necessariamente precisa ser algo muito significativo aos olhos da sociedade. Pode ser nas pequenas coisas, né? Pode ser apenas uma sensação corporal desagradável dentro de uma situação, isso já pode se configurar um trauma, porque cada um sente de forma diferente, né? Então, todos nós, em certos aspectos, por estarmos na vida e em sociedade, e é uma sociedade onde tem muitos defeitos, vamos pensar assim, né? É uma sociedade ainda bélica. Então, temos a sensação de que somos marcados a todo momento, né? Bullying na escola, alguma rejeição de pai e mãe, ou rejeição de irmãos, alguma fala familiar que não veio numa hora adequada. Isso também são marcas dependendo de como o indivíduo sente, né? Principalmente indivíduos mais sensíveis do que outros, porque somos pessoas diferentes, né? Então, algumas pessoas podem estar carregando vários traumas ao longo da vida.
né? E cada um sente de uma forma. Eu estou dando esse exemplo porque a gente pensa que trauma tem que ser aquela coisa, né, absurda, né? Tsunamis, terremotos, isso, aquilo, algum sequestro, algum roubo, enfim, não necessariamente tem que ser isso. Basta a pessoa sentir que foi marcada por algo desconfortável, algo ameaçador e principalmente a sensação de vulnerabilidade, né? O que faz o trauma ser mais sensível, mais delicado, é o quanto nós nos sentimos vulneráveis naquela situação, né? Então, uma criança, um ser realmente muito vulnerável, um idoso também bem vulnerável, né? Não tem tantas possibilidades de se defender. Então, podem acontecer momentos onde a vulnerabilidade é algo onde nos coloca num lugar de muito sofrimento, né? E aí o corpo se reorganiza para dar conta dessa marca, né? E aí vem a rigidez, porque na rigidez eu tenho que estar alerta sempre, porque eu preciso me defender, para isso não acontecer de novo, né? Então, muitas vezes no trauma, a defesa não é de fato do que é ameaçador em si, mas é a defesa sobre as próprias sensações, porque eu não quero sentir a sensação no corpo de novo, eu não quero sentir aquele desconforto de novo, né? Então, na maioria das vezes, a energia que se concentra é para suprir o caos interior, né? E essa energia ela prejudica a espontaneidade. Por isso que muitas vezes as pessoas não conseguem seguir em frente sozinhas, né? E quando eu trago esses exemplos de somatizações, doenças, já é comprovado que tem alguns acometimentos físicos que podem ser a partir de um trauma, como a fibromialgia, a fadiga crônica, doenças autoimunes, né? São doenças que, quando a gente vai olhar o histórico do paciente, tem algum trauma, né? Um exemplo, a fibromialgia, muitas vezes, quando a gente olha o histórico do paciente, tem algum trauma relacionado ao abuso. Infantil ou não, né? Mas é a forma como o corpo se reorganizou, a fibromialgia, né? A forma como o corpo se organizou para poder dar conta daquele acontecimento, né? Então, é uma doença, mas também gera sofrimento e dor, fibromialgia, né? É dor o tempo inteiro, mas foi a melhor forma que o corpo conseguiu para lidar com um trauma muito maior, né? A psique, o corpo conseguiu lidar dessa forma. Então, mesmo sendo uma doença, uma fibromialgia, estresse, enfim, doenças autoimunes, ainda assim é a melhor forma que o corpo tem para se reorganizar, né? Então, a primeira coisa é identificar, é nomear, é saber que tem esse trauma, né? Porque ainda tem pessoas que não identificaram, não sabem que tem, né? Então, o primeiro passo para a recuperação é essa identificação, é essa percepção, né? E mais para frente eu vou aprofundar muito mais sobre isso, tá? Se tiverem algum comentário, podem colocar. Eu vou falando, vou me colocando, porque tem bastante coisa para a gente conversar hoje. Nesse livro, tem um exemplo que eu quis compartilhar com vocês, porque ele mostra duas formas diferentes de lidar, de processar o trauma. Aqui fala do trauma de Sten e Uti, um casal que morava, se não me engano, era no Canadá ou era nos Estados Unidos, não lembro muito bem, mas eles estavam indo para um congresso no Canadá. E esse evento aconteceu de verdade, certo? Então, se vocês quiserem pesquisar depois no Google, desastre na rodovia do Canadá em 3 de setembro de 1999. Isso aconteceu de verdade. Então,
Eles estavam indo para um congresso no Canadá, numa das rodovias, e de repente apareceu uma névoa que ninguém conseguia ver mais nada, e eles escutavam as pancadas de um carro batendo no outro. No total, foram 88 carros batidos dentro da rodovia. Mas não foi o pior, né? Porque tinham pessoas que saíam do carro e eram atropeladas, tinham gritos, eles escutavam as batidas o tempo inteiro. No carro deles, especificamente, atrás era um caminhão, ou seja, o caminhão subiu no carro deles, eles ficaram sem condição de sair, né? Então, assim, foi um trauma absurdo, né? Principalmente eles escutavam as pessoas gritando, né? Enfim. E aí, eles foram buscar tratamento junto ao psiquiatra. E fizeram testes, eletroencefalograma, né? Tiveram a disposição de contribuir com as pesquisas. E nas pesquisas, eles eram colocados em um ambiente, né, com imagens que remetiam a acidentes de trânsito. E dentro desse experimento, Stein, ele sentiu as mesmas sensações corporais, a taquicardia, o estresse, o medo, a vontade de fugir, aquela coisa, as mesmas sensações. Então, ele saiu completamente cansado. As mesmas sensações. Quando foi Yuti, ela não sentiu, assim, nos resultados, era como se ela não tivesse sentido nada. Ela viu tudo e não sentiu nada. Então, eles foram perguntar a ela o que foi que aconteceu. Você passou pelo teste, saiu tão bem. Ela disse, foi exatamente isso que eu senti no mesmo dia. Nada. Então, eles chegaram à conclusão de que algumas pessoas dissociam. Algumas pessoas, para sair da memória de dor, começam a não sentir. Não sentir mais, não ter mais sensações e sentimentos. Né? Então, se tornam pessoas tanto apáticas, aparentemente falando, né? Então, Stein, ele sentia tudo com intensidade e ela não sentia nada. São dois exemplos, duas formas, eles viveram as mesmas coisas. Mas eram duas pessoas que viveram as mesmas coisas, mas se organizaram de formas diferentes, né? Então, achei muito interessante, porque a gente não sabe o que vai vir, como a pessoa vai reagir, né? E agora vamos entender como superar isso, tá? E a escrita vai entrar aqui para poder depois eu vou explicar para vocês, né? Passinho por passinho como utilizar, mas tenho que deixar claro, né? Porque a gente não está falando de algo superficial, a gente está falando de trauma e trauma, né? Vocês escolheram o tema, né? Eu fiz uma enquete no grupo, vocês escolheram um tema e foi esse tema que ganhou. Então, vocês escolheram um tema bem complexo. Então, não dá para falar na escrita sem falar de trauma antes, tá? Então, como é que supera o trauma? Como é que se cura, se é que tem cura, né? O que é a cura? Se tiver cura, como é essa cura? O que é essa cura, tá? Então, no livro Corpo Guarda as Marcas, ele deixa muito claro que a superação também tem que vir pela via corporal. Não dá para vir pela via cognitiva, racional, né? As pessoas entendem o que viveu, sabem o que viveu, mas é o corpo que viveu. Não é a mente que viveu, é o corpo que viveu. Né? Então, o corpo que guarda as marcas e que vai ter que superar no corpo, tá? Então, para que ocorra uma mudança real, o corpo precisa aprender que o perigo passou e a viver na realidade no momento atual. Tá? Então, às vezes, é auxiliar a pessoa a viver dia após dia a vida que ela tem hoje. Tá? Não voltando ao passado, mas sim a vida que tem hoje. Né? Então, aprender a viver no presente, o hoje.
é algo muito importante e melhorar a qualidade de vida dessas pessoas, né? Então, as memórias traumáticas se tornam dominantes, pois a pessoa sente dificuldade de se sentir viva no presente, né? Como, por exemplo, de Uti. Ela não consegue estar no aqui e agora de maneira plena e busca lugares onde, de fato, se sentiu viva. Aí ela volta para algum comportamento autodestrutivo, mesmo que seja um lugar de dor e sofrimento, né? Então, não é tão incomum perceber pessoas que sofreram algum tipo de trauma entrarem em algum comportamento autodestrutivo, porque não sentem, né? E em algum, vamos pensar, se eu não sinto nada, eu só sinto quando eu estou nessa questão aversiva, nesse lugar de aversão, de incômodo, que é o lugar do trauma, eu vou buscar algo semelhante para me sentir vivo. Né? E a pessoa, às vezes, vive várias repetições de comportamentos autodestrutivos. Tá? Então, a superação do trauma não é sobre desfazer o que aconteceu. Não dá para desfazer o que aconteceu. Tem um nível de aceitação. Aconteceu o que aconteceu, já aconteceu. É o que a gente faz com isso, né? É ajudar o indivíduo a desenvolver uma vida apesar do trauma, né? Apesar do que aconteceu. Apesar dessa marca, você ainda tem uma vida e você pode viver a sua vida, tá? Então, alguns passos importantes nessa cura é ter a consciência da experiência interna do corpo, do indivíduo, a experiência interior, tá? Revisitar o trauma será necessário no desenvolvimento dessa consciência. Então, o que muitas pessoas fazem é eu não quero olhar para o trauma, não quero olhar para isso, não quero encarar, mas é preciso encarar, né? Tem que encarar. É olhando que você vai poder viver outras possibilidades, né? Então, segundo, proporcionar uma mudança no corpo, é uma mudança corporal, tá? A partir de sensações de segurança, tá? Novas sensações do corpo ajudam a mudar o sistema de alerta do corpo. Se o corpo se sentir verdadeiramente seguro, o sistema neurológico vai entender e o corpo vai se sentir seguro, tá? E o terceiro, que é a cura definitiva, ocorre quando o corpo se sente seguro. Eu já estou falando agora, né? Já antecipei. Proporcionar uma sensação de segurança que a pessoa supera o trauma. Então, se o trauma é uma experiência de extrema vulnerabilidade, o indivíduo que está nesse corpo precisa sentir segurança, que a sua vulnerabilidade não será um problema, né? Algo que vá ser utilizada contra ela, né? Então, pensando assim que somos seres humanos, temos um nível de vulnerabilidade, mas a nossa vulnerabilidade não seja destrutiva, tá? Mas sim construtiva. Isso é super possível, tá? Então, talvez não tenha sido tão clara, mas vocês vão entender mais para frente. Deixa eu só voltar aqui, que eu acho que faltou, mas eu vou pular. Essa parte aqui que eu acho muito importante dizer logo, né? Que, apesar de eu vou falar da escrita terapêutica, ela não deve ser uma ferramenta única, certo? Como estamos falando de trauma, a escrita é uma aliada. A escrita é para estar junto a um conjunto de ferramentas, tá? Então, assim, a escrita, vocês vão ver o que ela favorece e juntamente com outras técnicas, a psicoterapia, meditação,
yoga, terapias corporais, como massagem, né? Às vezes até acupuntura, terapias, tai chi, algumas atividades físicas, mas não todas, né? Algumas modalidades de dança, dança mais expressivas, né? Sem muita técnica, arte terapia, o reiki, entre outras técnicas, que facilita o corpo a sentir segurança, a se reestruturar dentro de uma estrutura já contaminada, né? Então, não subestime principalmente o poder da respiração. A respiração pausada ajuda o corpo a sentir segurança, né? E leva o recado para o cérebro que está tudo bem. Então, quando você está num algum momento de muito estresse, experimenta respirar, inspirar e expirar mais lentamente. Você fazer uma repetição de 10 vezes, ao final você vai perceber que está mais calmo do que antes, porque você está sinalizando ao seu cérebro que está tudo bem, através da respiração, certo? É um exemplo e super acessível, tá? Então, a escrita, vamos lá, que interessa. O que a escrita pode ajudar? Como a escrita pode contribuir? Né? Quem estava aqui no encontro passado, acho que vocês não estavam, né? Mas quem estava aqui no encontro passado, eu falei um pouquinho sobre como a escrita pode ajudar na autorregulação emocional, né? E quem assistiu presencial, quem não assistiu está gravado, pode assistir. Mas é um pouquinho sobre isso, tá? Eu não vou falar as mesmas coisas, mas eu vou trazer que a escrita ela ajuda nessa autorregulação emocional, que já é algo muito interessante no tratamento do trauma. Mas vamos pensar nesses 4 pontos vinculados ao que eu falei anteriormente, tá? Então, revisitar o trauma é uma das coisas que a escrita favorece. Quando eu escrevo, eu vou estar descrevendo o que ocorreu, de alguma forma, tá? E depois eu vou dar algumas dicas. Mas escrever sobre o ocorrido em um ambiente seguro e acolhedor oferece uma oportunidade para aumentar o insight, a capacidade de autorreflexão e organização da perspectiva sobre o evento traumático, tá? E aqui eu quero chamar a atenção para uma pesquisa do psicólogo social James Penn-Baker. Eu não coloquei aqui, mas depois vocês podem pesquisar. Eu posso também compartilhar um link no grupo que fala sobre ele, sobre a pesquisa dele. Mas a pesquisa dele foi exatamente nessa questão de revisitar o trauma. Ele percebeu que as pessoas que escreviam aqueles assuntos significativos emocionalmente para eles, escreviam de forma expressiva, tinham melhoras da saúde física e emocional, tá? Então, isso tem comprovação científica. Então, quando a gente escreve sobre o trauma, a gente vai revisitar, é uma outra forma de contar. E quando eu estou contando, eu tenho controle sobre o que é contado. Eu não está acontecendo, eu tenho a possibilidade de reestruturar cognitivamente e corporalmente o que ocorreu. Eu vou contar para o papel. O papel não vai me julgar, o papel não vai dizer que isso é besteira, né? Enfim, o papel é neutro. A escrita é um lugar de neutralidade. Então é seguro para algumas pessoas, tá? Mesmo assim, algumas pessoas podem não querer escrever sobre, então algumas técnicas a gente pode usar e mais à frente eu vou explicar para vocês, tá? Mas é uma das formas, a primeira forma, tá?
Segunda forma é a regulação emocional, que foi o que a gente conversou na roda de conversa passada, né? E que favorece a autorregulação. Então, a regulação emocional, a escrita, que tá tão pequenininho, peraí. A escrita favorece a regulação emocional à medida em que a pessoa pode se expressar livremente, sem medo, sem resistência e sem julgamento, tá? Então, quando a gente tem essa liberdade de falar da forma como quiser, de escrever da forma como quiser, você já sente diferença, né? Da autorregulação emocional, é você poder entender o que se passa no seu corpo emocionalmente. Quais eram as emoções? É medo, era fuga, era raiva, é tristeza, é depressão, é ansiedade, é o quê? Né? Olha quanta coisa tem, né? Então a gente vai entender emocionalmente o que está acontecendo, tá? Mas primeiro precisa ter essa liberdade de se expressar da forma como quiser, ok? E muitas vezes no trauma, algumas pessoas traumatizadas sentem muita culpa, né? E é uma das coisas que mais precisa tratar é a culpa, né? A culpa por estar vivo e o colega não estar vivo, a culpa por, se eu não tivesse feito isso, isso não teria acontecido, né? Sempre passa algo assim na mente, né? A culpa pode vir como uma das emoções mais intensas para essa pessoa, né? Então é preciso compreender essa culpa, como é que é ela, né? Então você escrevendo de forma livre, você pode aprofundar suas emoções, tá? A presença e a atenção plena. Quando você escreve, você está escrevendo, o seu cérebro está escrevendo, né? Seu cérebro desacelera, né? Porque você não escreve da mesma forma que fala, então é diferente, tá? Então, quando você escreve sobre um evento de dor com atenção plena, no presente, respirando profundamente, você tem a sensação de bem-estar e no controle do seu corpo, tá? Então, você está escrevendo e ao mesmo tempo respira, faz exercício de respiração, né? Depois eu vou falar mais com vocês sobre isso. Mas a escrita ela tem essa capacidade de te desacelerar, ok? De trazer para o momento presente. Por isso, quando está muito ansioso, tem muita coisa para fazer, não sei o que fazer, vai escrever, faz uma listinha. Já reorganizei minha mente, já sei, né? Então, a escrita tem essa capacidade, tá? E quarto, melhoras na saúde física, tá? Então, pesquisas, como eu já falei, já comprovam que escrever de forma expressiva, com regularidade, favorece a saúde física, diminui o estresse, aumenta a imunidade, diminui a. Você está errado, escrevi errado, mas diminui a resposta de luta e fuga, diminui a ansiedade, etc. Né? Então, com regularidade, você faz exercício de escrita com regularidade, isso também ajuda na sua saúde física, porque emoções e o corpo estão vinculados, né? Se você está emocionalmente desequilibrado, seu corpo sente e talvez apareça aí alguma doença, tá? Da mesma forma que uma doença também pode desregular as suas emoções, dependendo de como você enfrenta a doença, tá? Então, estamos chegando na parte final, onde a gente chega ao que interessa, que é, eu vou dizer para vocês, dar dicas de como vocês podem escrever, né, exercício de escrita. E quem já faz exercício de escrita, já tem alguma prática, pode compartilhar, dizer como você está fazendo, né? Qual a sua experiência, tá? E vocês podem pegar caderno, lápis, caneta e anotar, tá? Porque isso aqui pode ser importante, né? Só uma dica.
Como vocês estão calados, a gente está correndo, está sendo bem rápido, mas é isso mesmo. Que eu acho que o mais importante é ter o conhecimento e a prática, né? Não é estar aqui falando para vocês sobre, né? Mas a prática, a partir do momento que eu disser para vocês, olha, vai por esse caminho, faz isso aqui, acrescenta isso aqui, você colocar em prática, muda tudo, tá? Então, vocês assistirem esse vídeo na gravação ou não, sem colocar em prática, também não adiantou nada, né? Então, utiliza a escrita no seu dia a dia e você vai perceber que o que eu estou falando não é bobagem, tá? Lembrando que quando você tem um trauma um pouco mais delicado, a escrita não vai ser a única ferramenta que vai te ajudar, tá? Ela vai te auxiliar, mas não é indicado que seja só a escrita, tá bom? Para depois não dizer assim que a escrita vai curar tudo, né? Que também não sou dessa romântica, não. Então vamos lá. Como usar a escrita? Daqui são 6 dicas importantíssimas, tá? A primeira, comece pensando e fazendo uma lista sobre quais marcas emocionais eu tenho, né? Quais marcas emocionais eu ainda se fazem presentes dentro da minha vida atual, né? É só você perceber, existe alguma coisa que te deixa muito estressado, existe alguma coisa que você foge, né? Não, eu não encaro isso aqui, eu fujo, né? Talvez exista algo traumático ali, certo? E aí você pode identificar, tá? Ah, não, Meli, não tenho nenhum trauma. Acho muito difícil, né? Mas se você não tiver nenhum trauma mesmo, que bom. Como pode melhorar, né? Enfim, nunca conheci essa pessoa, mas quem sabe essa pessoa exista, né? Então, assim, tu faz uma lista, veja quais são as marcas, vai lá na infância, alguma coisa me marcou, alguma coisa. O que, que eu tenho medo hoje em dia? Ah, eu tenho medo de dirigir. Ah, porque aqui teve um dia que sofreu um acidente, um tio meu sofreu um acidente de carro, isso me marcou, porque eu era muito pequena e vi ele doente, vi ele acidentado, enfim, né? Veja, né, os seus medos de hoje, tem algum, pode ter alguma marca, tá? E aí faz uma lista, né? Muito sincero, seja muito sincera com você, tá? Lembrando que você não precisa mostrar para ninguém, certo? Então você faz a lista. Escolhe, segunda parte. Escolhe uma para se aprofundar e escrever sobre. Apenas uma. Ah, eu vou escrever sobre essa daqui. Acho que eu consigo. Não é tão difícil. Então, escolhe uma, tá? E depois você vai aprofundando nas outras. 3. Organize um espaço seguro, um ambiente seguro. Você não vai escrever no meio da rua, não vai escrever no trabalho, vai escrever dentro de um ambiente seguro. Coloca uma vela, coloca uma musiquinha, coloca cheiros, aromas, né? Um ambiente mais acolhedor, aconchegante, né? O seu quarto, na sua sala, né? Com privacidade, um ambiente que você não vai ser interrompido, porque você pode emocionalmente chorar, pode colocar algo para fora, e você não quer que ninguém te veja naquele momento. Então, assim, organize o seu tempo, nem que seja assim, 15 minutos, tá? Acho interessante escrever antes, assim, de manhã bem cedo, antes que a casa inteira não está acordada, porque você tem mais privacidade. Ou então de noite, todo mundo já foi dormir, você tem privacidade, né? Então, às vezes acordar cedo é difícil, então talvez de noite, tá todo mundo dormindo, então ninguém vai interromper, né? A probabilidade pelo menos é baixa, né? Deixa eu ver aqui. Então, vocês entenderam, né? Também o material da escrita também pode ser favorecedor. Você
não vai pegar um papel em branco e um lápis qualquer. Pega um caderninho bonitinho, né? Eu adoro coisa de papelaria. Então, um caderninho bonitinho, algo que faz com que você, que delícia escrever nesse papel, que delícia escrever com essa caneta, né? Eu fiz um curso e o professor disse isso, eu disse, não é que faz sentido? Só uma caneta ruim, eu vou querer escrever, vou ficar cansada. Não vai dar certo, né? Então, às vezes, é só uma atenção e o cuidado que a gente tem que pode mudar muita coisa. A caneta que você usa, o caderno que você escreve, né? Isso pode ser bem interessante, tá? Mas também, se você não quiser, você não é obrigado a nada, tá? É as dicas que eu tô dando, mas você que sabe. 4. Escreva livremente. Escreva de forma expressiva. Você pode escrever como se estivesse contando uma história. E pode ser uma história, não precisa ser na primeira pessoa. Você pode contar como se fosse uma história do fulaninho, mas você sabe que é você. Mas você não escreve como se fosse você, porque talvez a dor ainda seja grande, né? Então você escreve: o Joãozinho estava naquele dia, aconteceu tal coisa, né? Isso é um exercício, muitas vezes, se você perceber que ainda não consegue encarar o trauma, você pode escrever dessa forma, como se fosse uma história, como se você estivesse narrando uma história de alguém que não é você, tá? E mesmo assim pode funcionar, certo? Então, às vezes, muitos livros na literatura nasceram assim, né? Muitos personagens nasceram assim. Use sua criatividade. Você pode escrever um poema, se você tem essa veia poética, você pode escrever, compor uma música, você pode escrever da forma como você achar bem entender, né? Use sua criatividade. 5. É de extrema importância que você faça exercício de respiração enquanto escreve. Lembra da presença, né? A respiração vai comunicar ao corpo que está tudo bem e não existe nenhuma ameaça ali. Então, às vezes a gente escreve rápido, né? Não respira, sente, pense, pause, volte a escrever e pause, volte a escrever. Não precisa de pressa, tá? Então, a respiração é a parte corporal. A escrita ela não é só cognitivo, né? Engana-se quem acha que escrever é só racional e cognitivo. Não, escrever também é corporal. Quando a gente escreve, o corpo todo está na intenção, né? O cérebro, o corpo, a cognição, o olhar, né? Então, é corporal também. E a respiração ajuda mais ainda, tá? E sexto, caso a escrita ainda seja muito incômoda, muito aversiva, né, porque você ainda não quer entrar em contato com o trauma e tá tudo bem, você não é obrigado a isso, tá? Então, se lhe gera muito estresse ainda, de escrever em ansiedade, percebi que comecei a escrever e não consegui, comecei a ficar ansiosa, pare, não tem problema, né? Mas cabe aqui pensar na possibilidade de buscar ajuda profissional. Ajuda de um psiquiatra, ajuda de um psicólogo, de algum terapeuta, né? De entender melhor. Né? Porque às vezes nós sozinhos não conseguimos fazer algo que precisa, né? Precisa de alguém ali perto, precisa de, de uma companhia, de uma parceria, né? Para me auxiliar. Tá? Então, essas são as 6 dicas, certo? Tenho certeza que ainda muita coisa precisa ser compreendida sobre o tema, é um tema muito amplo, mas que isso eu quero deixar para vocês, tá? Quero deixar para vocês essa prática. Você, inclusive, você pode escrever não só sobre um trauma, mas sobre o que você quiser, né? Porque a escrita é criatividade, tá? Mas fica aqui a dica sobre o trauma, como a escrita pode te ajudar a superar o trauma. Deixa eu tirar aqui.
para a apresentação. Como a escrita pode te ajudar a superar o trauma? É claro que exige esforço, exige disciplina, exige que você introduza essa prática diária na sua vida, né? Que seja de fato um hábito, como você escova os dentes, como você, né, toma um banho, como você se alimenta, é um hábito, tá? E você escolher a melhor forma, tá bom? Então, é isso por hoje. Acho que já falamos demais, né? Tô olhando aqui a hora. Falamos bastante. A gravação vai estar disponível para todos vocês. Podem deixar comentários no grupo, podem deixar comentários no próprio vídeo que eu vou disponibilizar, tá? E na próxima roda de conversa a gente vai fazer sobre outro tema que vocês votaram, tá? Foi assim o top 2 na nossa roda de conversa. Tá bom? Então é isso por hoje, gente. Gratidão. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.